bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais, e estamos aqui na sétima aula, no sétimo encontro, sobre a disciplina de Bibliologia. E nessa aula de hoje a gente vai analisar sobre a Septuaginta. A Septuaginta, que é o Antigo Testamento escrito em grego, que é a primeira tradução do hebraico para o grego. Então a gente vai estar analisando aqui a ordem dos livros da versão dos 70, então da Bíblia grega. A Septuaginta contém os livros apócrifos, entre os livros canônicos. Porém, o Antigo Testamento está estruturado em 4 grupos: lei, que é de Gênesis a Deuteronômio; histórico, de Josué a Macabeus; poético, de Salmos a Salmos de Salomão; e proféticos, de Oséias a Daniel. Então ela já começa aqui, tem um agrupamento de 4 grupos, que já vai uma diferença já da tríplice divisão da Bíblia hebraica. A ordem dos livros do Pentateuco é a mesma, é a mesma. Então, depois disso, segue os livros históricos, os poéticos e os proféticos. A ordem dos profetas menores e maiores estão diferentes da Bíblia judaica, da Tanakh. Os profetas maiores estão depois dos profetas menores, sendo que o último livro é o do profeta Daniel. Então a ordem já modifica já. Na verdade, há um pouco de diferença da Bíblia ocidental, da Septuaginta. Também a classificação dos livros do Antigo Testamento e a divisão dos mesmos, por assunto, como temos hoje: lei, história, poesia, profecia, vem da Septuaginta, através da Vulgata Latina de Jerônimo, do século 4 e 5. E não leva em conta a ordem cronológica de alguns livros, que eu quero fazer até um gráfico, podia até colocar o slide aqui, colocar na lousa, Então é isso. A questão aqui das leis, nós temos a estrutura também, como já foi ressaltado também. Na Septuaginta nós encontramos aqui, temos o Pentateuco, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio. São os 5 livros da Torá, o Pentateuco, que a gente vai dar o significado lá na frente também. E também a questão dos livros históricos, nós temos Josué, Juízes, Ruth. Aí entra também agora o seguinte, entra primeiro Reis, entra Segundos Reis, Terceiro Reis e Quarto Reis. Na nossa Bíblia nós temos até Primeiros Reis, mas tem uma diferença. Então, quando eles colocam assim na Septuaginta, como se encontra o primeiro livro de Reis, é o nosso primeiro Samuel hoje. O segundo livro de Reis, é o nosso segundo Samuel. E o terceiro livro de Reis é o nosso primeiro Reis hoje. E o quarto livro de Reis é o nosso segundo livro de Reis hoje, É a forma da organização. E uma coisa lá também tem o seguinte, Paralipomenos, Primeiras Crônicas hoje. Então tem a questão dos Salmos, que Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Jó. Tem Sabedoria de Salomão, que não faz parte do cânon. Tem a questão de Eclesiástico, que a sabedoria de Siracida, que não faz parte do nosso cânon. E Salmo de Salomão, Oséias, Amós, Miqueias e Joel. E aqui fecha a questão dos livros da Septuaginta, também não, mas temos segunda Paralipomenos, que é Segundas Crônicas hoje. Aí uma das coisas que tem primeiro Esdras e segundo Esdras. O primeiro Esdras é apócrifo, O segundo Esdras, que é o nosso livro canônico, que está agrupado Esdras e Neemias hoje.
Aí vem a questão de Esther, com alguns fragmentos, né, próprio do grego, né, que está lá, alguns fragmentos que tem alguns capítulos a mais no livro de Esther, que isso não faz parte também do nosso cano, tá, com essas porções. O livro de Judite, Judite também é um livro apócrifo. O livro de Tobias é outro livro apócrifo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto Macabeus também são livros apócrifos, ok? Obadia, Jonas, Naum, Abacuque são livros canônicos, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias são livros canônicos, Isaías, Jeremias são livros canônicos. Agora só que Baruque, que era o discípulo, né, o escriba de Jeremias, esse livro, o Baruque, ele é um livro apócrifo. Lamentações é um livro canônico. Carta de Jeremias, Baruque, né, nas edições católicas, que aparece essa também. A carta também é um livro apócrifo. Ezequiel é canônico. Susana, que está registrada em algumas porções finais também do livro de Daniel, capítulo 13, é apócrifo. Isso está também nas edições católicas. E também no livro de Daniel fala de Bel e o dragão, né? Daniel lá no capítulo 14 também, que é apócrifo, não faz parte do nosso livro canônico. E uma das coisas que quero colocar é o seguinte aqui. A primeira lista de livros, quando eu falo lista, eu estou falando de cano, né? Lista, coleção, falando de cano, né? A primeira lista de livros do Antigo Testamento compilada por uma fonte cristã, né, que está na obra do historiador do século IV, Eusébio de Cesareia, né, ao escrever uma lista preparada pelo bispo do século II, chamado Melito, que eu já falei sobre ele lá no início, Melito de Sardes. A lista de Melito, datada cerca do ano 170, né, o resultado é sua viagem à Terra Santa, provavelmente a famosa Biblioteca Teológica de Cesareia Marítima, para determinar tanto a ordem quanto o número de livros da Bíblia hebraica. Ela aparece seguida a ordem dos livros apresentada na Septuaginta. Então, o historiador Flávio José, no seu famoso livro, né, uma obra clássica, né, História Eclesiástica, então tem registrado a questão da lista de Melito de Sardes. Ele também ressalta também a questão da biblioteca. Aqui nós temos a biblioteca famosa de Cesareia Marítima. E a ordem dos livros que temos hoje aqui, ela todo provém da Septuaginta. E isso faz o fechamento que temos do cânon do Antigo Testamento. Qualquer dúvida, né, você pode estar escrevendo, você pode estar colocando a sua contribuição, mas de já eu até coloco a questão aqui de um livro aqui muito importante aqui para fechar essa primeira parte aqui da nossa bibliologia do Antigo Testamento, A Visão Panorâmica do Antigo Testamento. É um livro muito importante, né? Aqui fala aqui a formação, inspiração, o cano e o conteúdo de seus livros, né? É um livro editado pela CPAD, mas é um livro muito bom. É um livro escrito pelo pastor Ezequiel Soares, que é mestre em hebraico, mestre em grego, né? Ele é mestre em ciência da religião. É um grande escritor, uma sumidade teológica. Agora eu quero ressaltar, eu já falei também da ordem dos livros que vem tudo da Septuaginta barra Via Latina, né? Barra Via Vulgata, essa que é a nossa ordem da Bíblia. Hoje nós temos a ordem, o nosso arranjo, a nossa organização dos livros, né? Comporta em ordem pentateuco, histórico, poético, histórico, né? Essas quatro divisões, esses quatro agrupamentos, vem da Septuaginta barra Via Vulgata Latina. Agora eu quero falar da segunda parte do cano, né? A primeira parte do cano. A primeira parte do cano é o Antigo Testamento. Já falamos bastante sobre os 39 livros, né? Que são os 39 livros canônicos do Antigo Testamento. Agora eu quero falar o cano do Novo Testamento. O cano do Novo Testamento, que são 27 livros, né? O arranjo desses livros, que a gente fosse pegar, a Septuaginta ela contém em torno de 52 a 56 livros, né? Se não me engano, 52 a 53 livros no Antigo Testamento, tá? 52 a
53 livros. Então seria esse. No Antigo Testamento seria em torno, que a gente fosse pegar com a Septuaginta, seria 53 livros, né? O Novo Testamento, quem sabe, poderia ser em torno de 50, 60 livros, que não tivesse alguns critérios. Isso é na Septuaginta. Septuaginta dá em torno de 53 a 50, de 52 a 53 livros. Isso é a Septuaginta, o Antigo Testamento grego. Agora o Antigo Testamento hebraico, a Tanakh, a Bíblia dos judeus, a Bíblia que foi escrito, o Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, que teve aqueles critérios canônicos, né? Ela contém em torno de 22 a 24 livros, que foi ressaltado. Então fechou aqui. Lá nós falamos também que existiu 2 cânones. Quais são os 2 cânones do Antigo Testamento? Quais são os 2 cânones do Antigo Testamento? Tem um cânon judaico, um cânon hebraico, que contém 24 livros, né? E um cânon grego, um cânon grego que contém em torno de 52 a 53 livros, tá? Então, no cânon grego, são em torno de 53 livros. No cânon hebraico, é em torno de 22 livros, dependendo da contagem dos livros, ou então 24 livros. Isso fecha todo o cânon do Antigo Testamento, para se pensar futuramente. Porque eu estou colocando que existe um cânon grego com esses números, e um cânon judaico, um cânon hebraico com esses números também de livros. Porque isso vai ser importante quando chegar a Reforma Protestante, né? Onde que católico vai lançar a mão de um desses cânones, e os protestantes vão lançar também mão de um desses cânones, sabendo que lá vai ter a discussão dos livros apócrifos. Agora, se tratando aqui os livros sagrados do Novo Testamento, nós temos os livros arranjados, agrupados, né, em 4 ordens. Nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João. Nós temos o livro histórico, que é a segunda divisão, a segunda parte da nossa Bíblia, né? Nós temos as cartas paulinas, que é a terceira divisão, as cartas gerais e o Apocalipse, né? Então, todo nós temos 5 divisões aqui da nossa Bíblia, né? Do nosso Novo Testamento, E o cânon do Novo Testamento, as expressões Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Que já trabalhamos, que significa aliança, pacto, acordo, né? Já existiam desde o século II, né? Desde o século II depois de Cristo. Para os judeus não existe um antigo pacto. Eu já falei lá nas primeiras aulas, entendeu? Não existe. Você não adianta chegar nos judeus e falar: cadê o seu Antigo Testamento? Isso não existe antigo pacto, ok? Pois eles ainda aguardam o mediador do novo pacto, conforme profetizou Jeremias 31 e 31. O profeta semelhante a Moisés. No entanto, para a igreja, Jesus é o mediador do novo pacto, da nova aliança, que já está estabelecida para sempre no seu sangue. Isso está em Hebreus 8, 6 e 13, tá ok? E a Bíblia apócrifa, nós temos aqui os apócrifos, né? Os textos usados de forma escondida, né? Falso, textos aberrantes, né? Complementar ou alternativa em relação ao texto canônico. Se fosse pegar o todo aqui, ó, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento seria quantos livros? Seria em torno de 52 a 53 os livros do Antigo Testamento, sabendo que no Antigo Testamento aqui nosso, da Bíblia protestante, contém 39 livros, né? Mas que fosse naquela época da Septuaginta, seria em torno de 52 livros a 53 livros. E o Novo Testamento seria 88 livros e não 27, é o tanto que diminuiu, né? Então, de 52 no Antigo Testamento diminui para 39 nas nossas versões protestantes, ocidentais, que cai para 39. Mas tem todo um critério canônico. Não foi tirado assim de modo sorrateiro, abruptal, de modo violento, não. Tiveram critérios canônicos que você pode estar
vendo isso nas aulas passadas, que quais foram os critérios canônicos, ok? Mas esses 52 livros do Antigo Testamento não está no Antigo Testamento hebraico, que é 22 ou 24 livros, que são nossos 39, está na Septuaginta. Então, se tratando agora da segunda parte aqui, que é o Novo Testamento, que temos 27 livros, mas que não tivesse, ou que não tivesse tido, né, vamos colocar assim, alguma avaliação, alguns critérios também, seria hoje a nossa Bíblia 88 livros só no Novo Testamento. Mas agora somando, vamos somar 52 agora, vou ter que fazer 52 mais 88 dá quanto? Deixa eu ver aqui, 52 mais 88 vai dar, deixa aqui, 90 dá 130 livros, seria 130 livros, né? Então, 52 mais 88 não, eu errei a conta aqui, dá 140, né? 140 livros, não é 130 não, errei a conta, é 140 livros, né? 52 mais 88 é 140 livros, Na nossa Bíblia nós temos 66 livros. Na Bíblia Católica tem 73 livros. Olha lá, de 140 livros, para a Católica caiu para 73, para a Protestante caiu para 66, mas teve critérios. O Antigo Testamento 52 a 53, o Novo Testamento 88 livros, misericórdia, seria uma Bíblia muito grande. Então, por quê? Os apócrifos do Primeiro Testamento aqui, do Novo Testamento, se fosse para contar, na nossa Bíblia você teria aqui, no Novo Testamento aqui, teria o Testamento de Adão, o Testamento de Abraão, não, isso é no Antigo Testamento, desculpa, né? No Antigo Testamento seria o Testamento de Adão, o Testamento de Abraão, o Testamento de Isaías, o Testamento de Jacó, o Testamento de Rubem, o Testamento de Simeão, de Levi, Judá, Issacar, o Testamento de Zebulon, o Testamento de Dan, de Gad, todos os filhos de Jacó teriam um testamento, e tinha que entrar no livro, né? Também tinha aqui a questão aqui, né? A vida de Adão e Eva, a vida dos profetas, né? A escada de Jacó, tem até a escada de Jacó também um livro, né? Os jubileus, que também tem um livro importante também, o terceiro livro de Esdras, o quarto livro de Esdras, o terceiro livro de Macabeus, o quarto livro de Macabeus, a história de Agar, os Recabitas, os livros de crônicas de Jeremias que não entrou, a carta de Aristeu, o pseudo de Filon, tá? O salmo de Salomão, e assim vai muitos e muitos livros, a visão de Esdras, o livro de Enoque, segundo Enoque, é um livro também importante também, que tem como a gente está analisando, a ascensão de Isaías, né? Então tem até Apocalipse de Abraão, de Moisés, Apocalipse de Esdras, de Elias, de Sofonia, e assim vai vindo de todos os livros que tem, livros apócrifos, né, livros pseudepígrafos, né? Então os apócrifos agora no Novo Testamento, que fosse para entrar como foi 88 livros, tinha que entrar o Evangelho dos Hebreus, os Evangelhos dos Ebionitas, o Evangelho dos Egípcios, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de André, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Gamaliel, o Evangelho de Matias, o Evangelho de Judas Iscariote, até Judas Iscariote tem um Evangelho, o Evangelho de Tomé, o Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de Tecla, Atos de João, né? Atos de André, Atos de Tomé, Atos de Filipe, Atos de Bartolomeu, Atos de Tiago, irmão do Senhor, Atos de Mateus, Atos de Barnabé, só colocando para você que seriam esses 88 livros do Novo Testamento. Cristo, o Cristo Rei, Abigar Cristo, o Sêneca Paulo, Pilatos a Herodes, Herodes a Pilatos, Pilatos a Tibério, Tibério a Pilatos, né, que são livros apócrifos, né, são cartas também,
Pilatos a César, Pedro a Filipe, né? Vários também Atos, também Pedro e Tiago, Primeira de Clemente, né? Os Apocalipse também aparecem, Apocalipse de Pedro, tinha um Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Estevão, Apocalipse de João, Apocalipse, fora isso aqui, tem um livro apócrifo aqui também, Apocalipse de Paulo, já foi ressaltado, e a carta aqui de Tiago, Apocalipse da Virgem, né? Apocalipse cópita de Pedro, e a carta de Pilatos no último dia também da morte dele em Roma, né? A última da morte dele em Roma. Então isso faz parte. E fora os evangelhos de Barnabé, evangelho de Tiago Menor, evangelho de Tiago e Ascensão, são muitos que você pode estar pesquisando, né? Evangelhos e vários evangelhos, né, que tem para se falar, que é muita coisa para dar esses 88. E eu vou passar para frente, né? Esses livros que não vão entrar no Novo Testamento para se tornar só os 27, porque foi só os 27. Os livros canônicos do Novo Testamento, né? Há 13 razões, eu quero dizer, há 13 razões que mostram a necessidade de se definir o cânon do Novo Testamento. São 13 razões. Né? Então temos aqui, ó, o herege Marcião, que vai ter o primeiro cânon na história, que é cerca do ano 140, né, depois de Cristo, século II, desenvolveu seu próprio cânon, a sua própria lista, a sua própria coleção de livros do Novo Testamento. Então vamos dizer assim, Marcião no século II, no ano 140 depois de Cristo, teve o seu Novo Testamento. Eu vou falar qual era o Novo Testamento dele, né? O Novo Testamento aqui de Marcião. Então a igreja precisava contrabalançar essa influência, decidindo qual era o verdadeiro cânon, quais eram os verdadeiros livros, né, para compor o Novo Testamento. Então vai ter critérios aqui, e tem que ter critério aqui, não é virar uma bagunça, né? Muitas igrejas orientais estavam empregando nos cultos livros que eram claramente espúrios, né? Isso requeria uma decisão concernente ao cânon. E também eu quero colocar também o seguinte aqui, o edito de Diocleciano no ano 303, né, determinou a destruição dos livros sagrados dos cristãos, né, que desejavam morrer por um simples livro religioso. A pergunta era essa, eles precisavam saber quais eram os verdadeiros livros, né, da Bíblia. Isso, Diocleciano estabeleceu uma perseguição que durou 10 anos, né, e nessa perseguição ele procurou os cristãos nas cavernas, nas catacumbas romanas, nas galerias, né, em vários locais, para trazer esses cristãos presos, acorrentados. E teve uma perseguição muito grande nesse período, né, a perseguição de Diocleciano, né. E eu quero no próximo encontro, na 8ª aula, né, no 8º encontro, falar sobre Atanásio, na carta pascal de Atanásio de 367. De já, eu quero agradecer mais uma vez, e a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.